Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Salim, sou professor de Direito Penal e a ideia hoje é nós tratarmos de um assunto espinhoso, como nós vamos ver, que é a aplicação do princípio da insignificância ao acusado que tem reincidência, que é reincidente. Nós vamos dar uma olhada aí como esse assunto é controverso nas cortes superiores. Mas eu peço a vocês, se vocês gostarem do conteúdo, curte, compartilha, comenta principalmente, deixa lá o seu comentário para que eu possa melhorar aí o conteúdo, né? Faça críticas, isso é muito bom. E se você achar que foi bom para você o conteúdo, se inscreve aí no canal, legal? Então vamos passar aqui, eu vou abrir a lousa para a gente falar um pouquinho aí então do princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância é um princípio muito importante e o que eu quero colocar para vocês que embora, né, a gente vá afastar a tipicidade da conduta com relação à insignificância, não se desconhece que o fato tem aí a sua antijuridicidade, que ele contraria, né, de fato o ordenamento jurídico. Então, o que nós temos aqui? Quando a gente fala em insignificância, a gente tem que pensar em duas tipicidades. A tipicidade formal, que é o ajuste do fato à norma prevista, né? É o encaixe, é o lego. Então, quando a gente fala em princípio de insignificância, vamos pegar o furto aí como exemplo, né? Subtrair para si, para outra em coisa alheia móvel. Então, se eu tenho uma conduta que se amolda, né, se ajusta a esta norma, eu vou ter match, eu tenho tipicidade formal. Mas e aí? Será que eu tenho a tipicidade material? Será que a conduta tem uma relevância significativa? Se ela traz de fato uma lesão intolerante ao convívio social, de maneira que possibilite a movimentação de toda a máquina judiciária para a punição daquele indivíduo? Então, quando a gente pensa em significância, por exemplo, imagina alguém que subtrai ali uma tampa da caneta Bic, alguém que dá um gole na Coca-Cola de outra pessoa. Essas coisas, elas são apreciáveis economicamente, logo eu posso falar em subtração de coisa alheia móvel. Mas será que movimentar toda a máquina judiciária por uma situação dessa é relevante? Né? Ou como vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Aqui em Santos, na cidade onde eu moro, aqui passando perto da minha casa tem uma ciclovia que vai lá da Praia Grande até o Guarujá, né? Então eu vejo todos os dias pessoas passando de bicicleta indo trabalhar, e muitas vezes aquela bicicleta que já está meio surrada, está velhinha, tal, mas ela é importante para aquele indivíduo economizar o dinheiro do seu transporte e poder muitas vezes fazer uma refeição, né? Então, o que é insignificante? A gente pode fazer uma tabela de valores? Não, isso não é adequado. A gente tem que olhar, né, tanto o STF quanto o STJ, eles têm requisitos específicos para isso. Eu não vou descer nesse detalhamento, porque este vídeo não é para falar do princípio em si, mas sim da aplicação quando as pessoas são reincidentes, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira decisão, né, o primeiro paradigma que eu trago do Supremo Tribunal Federal foi em 2015, quando o ministro Barroso ele julgou 3 habeas corpus, e a partir dali ele começou a trazer o seguinte entendimento. Olha o que está em vermelho aí, ó. A reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Então, esta decisão é o paradigma ali que começa a mudar o entendimento do Supremo, no sentido de que, bom, não é só a reincidência que vai vedar, eu preciso olhar para outros aspectos da conduta do indivíduo, né? Não é, então tem que olhar caso a caso. A partir dessa decisão, a ministra Rosa Weber começou a usar esse entendimento, e por aí, né, nós vamos ver aqui, ó, vou pegar uma decisão aqui de 2022, o ministro Gilmar Mendes, olha o que diz a ementa: possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Então, novamente, aqui, esta decisão do ministro Gilmar Mendes está reproduzindo aquele entendimento que eu acabei de mostrar para vocês com relação a essa mudança de paradigma, né? E aí a gente segue, ó. Mas olha só que interessante. Aí eu encontrei no site do Supremo Tribunal Federal a seguinte matéria, né, tá entre aspas ali, o título tá assim, ó: turma rejeita insignificância, mas concede medida alternativa a condenado por furto de itens avaliados em R$100. Olha lá, notícia de 28 de agosto de 2023. E vamos olhar o que está em vermelho, que é o que interessa aqui para a nossa discussão. Os ministros destacaram que a decisão das instâncias inferiores
de negar a incidência do princípio da insignificância está de acordo com a jurisprudência do STF sobre o tema. Então, olha que interessante. Em 2023, o próprio STF ele toma uma decisão em que ele diz que a vedação do princípio da insignificância em razão da reincidência, essa decisão tomada nas instâncias inferiores, ela está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa decisão aqui está contrariando os entendimentos que nós acabamos de ver. Então percebam que, estamos vendo o STF, vamos ver o STJ já, né? Como não é um tema pacífico dentro da Suprema Corte, né? Então, seguindo aqui, agora olhando para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, olha lá, a reiteração delitiva, ou seja, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Então, olha lá, peguei várias decisões do STJ negando a aplicação do princípio da insignificância a réus que são reincidentes. Então tem aí, ó, decisões de 2023. E aí a gente faz uma outra pesquisa, a gente segue, olha lá. Aí vem o próprio STJ dizendo o seguinte, ó, estou aqui pegando o resumo. É possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se a peculiaridade do caso concreto evidenciarem inexpressividade e lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tadã! Várias decisões aí também de 2023 contrariando o outro entendimento. Então percebam que tanto o STF quanto o STJ, eles têm decisões aí, não é pacífico o tema, né? E olha só o que eu vou mostrar para vocês. 2024, ó, 28/10/2024, decisão recente. O que está em vermelho? A jurisprudência desta corte, olha só, está falando pela corte, tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Então vejam, novamente aqui, o STJ, e aqui, olha só, esse julgado está falando em nome da corte, né? Como se fosse vedada a aplicação do princípio da insignificância aos reincidentes. Então, percebam como esse tema ele vai e vem ali dentro das duas cortes superiores, tanto o STF quanto o STJ, e vou além. A gente precisa entender qual é o espírito dessa vedação, de onde surgiu o entendimento para vedar. Originalmente, os julgados que foram dando origem a esse entendimento que não se aplicaria aí o princípio da insignificância a réus reincidentes, tem origem na seguinte ideia, de que não se pode mandar uma mensagem de leniência para a sociedade. Então, você pega alguém que já é reincidente, aí ele entra novamente no mercadinho de bairro, vai lá e pega um pequeno objeto. Aí ele vai ser processado tal, ele vai ser absolvido, porque a reincidência não se aplica. Aí ele vai lá e faz de novo, e faz de novo. Então você vai mandando uma mensagem social de leniência e as pessoas podem começar a utilizar isso como um meio de vida. É diferente de alguém que está num estado de necessidade, né, numa situação aflitiva, e aí, obviamente, o juiz, analisando a situação, ele pode aplicar a excludente da ilicitude. Mas a ideia por trás da vedação da reincidência é justamente você vedar que pessoas com comportamento recidivante sejam beneficiadas pela absolvição em razão da atipicidade da conduta, tá? Então, pessoal, fica aí, ó, uma mensagem para vocês. Volta aqui para mim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se gostou, curte, compartilha e comenta, né? Mas distribui aí, quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, né? O conhecimento é sempre muito importante. Bacana? Vida de concurseiro não é fácil. Observaram aí? Um grande abraço para vocês.